Fala galera, estamos de volta e veremos o Homem-Aranha versus o Hora Extra. Será que isso significa que Peter Parker vai ganhar uma graninha a mais? Não. Esse Hora Extra é o hospedeiro da Joia do Tempo, e isso continua diretamente do que foi apresentado em Thanos Anual, com Star e Quantum procurando o Hora Extra. Aliás, quem você acha que vai ganhar essa luta? O Homem-Aranha ou o portador da Joia do Tempo? Aproveita e já deixa o seu like para me ajudar e vamos para a história. Começamos com Peter se movimentando pela cidade normalmente. Ele é o simpático Homem-Aranha da vizinhança, mas às vezes é bem difícil ser amigável. Ontem ele viu um homem morrer e hoje tem um idiota tentando roubar um carro blindado. Peter se prepara para a luta sem saber que o responsável por tudo isso é o Hora Extra. Normalmente Peter começaria com alguma piada, mas ele não está com vontade. Peter pergunta para essa pessoa qual é o nome dele. Ele responde que seu nome é Hector, mas agora ele atende pelo nome de Hora Extra. Para Peter existem duas opções: ou esse cara se teletransporta ou é um viajante do tempo. Peter pergunta se ele tem uma história cósmica ou se talvez um relógio o tenha mordido. Hector responde que ele tem a Pedra do Infinito dentro dele. Então o Homem-Aranha se lembra de Star rapidamente. Hector para o tempo e Peter ataca por trás, mas o Homem-Aranha se esquiva e depois continua falando sobre Star. Ela pode manipular a realidade muito em breve. Talvez eles se encontrem. Ela vai gostar muito dele. O Homem-Aranha ataca, mas Hector diz a ele que ganhou. Não consigo detê-lo. Hector tem muitas coisas para fazer. Hector se move no tempo e tenta atacá-lo por trás novamente, mas o Homem-Aranha se esquiva mais uma vez. Na prorrogação, ele pergunta como ele pode fazer isso. Peter apenas responde que tem bons reflexos. As habilidades de Hector funcionariam com qualquer um, exceto Peter. O Homem-Aranha também pergunta se a Pedra do Infinito lhe dá força ou resistência, porque senão Peter terá que se conter. Peter pede perdão. Isso não é sobre Hector. É só que ele estava de mau humor ontem. Naquele mesmo lugar, um criminoso morreu. Ele não gosta de ter alguém morto na sua consciência, então Hector se pergunta se deveria ter tempo para escapar. Mas ele percebeu que o Homem-Aranha está realmente ferido. Talvez o único que possa ajudá-lo seja ele na Hora Extra. Ele tem trabalhado em suas habilidades com a Pedra do Tempo, o que ele precisa viajar 3 anos e 2 meses no passado. Ele tem que se impedir de disparar um gatilho, mas por enquanto ele pode pular 24 horas no tempo, exatamente o que precisa para ajudar o Homem-Aranha. Hora Extra faz isso e pode ver Peter tentando ajudar o vilão. Seu traje entra em curto-circuito e depois explode. Hector falhou, então ele vai tentar novamente. Primeiro ele retorna ao presente. Peter pode perceber que agora está molhado e pergunta para onde Hector foi em seguida. Ele volta no tempo, mas parece que desta vez ele conseguiu voltar ainda mais. Ele observa o vilão amarrado com as redes. Ele está falando sério, sobrecarregando-se, mas o vilão fica com raiva e tenta atacar novamente. Hector falha e o vilão explode. Ele retorna ao presente, mas desta vez o Homem-Aranha o agarra com a teia antes que ele possa puxá-lo em sua direção. Desta vez ele pode voltar ainda mais. Agora ele pode ver como Peter enfrenta aquele vilão. De acordo com o criminoso, seu nome é Fissão. Em vez de um coração, ele tem um reator nuclear. Peter desvia dos ataques e cerca o vilão. O Homem-Aranha avisa que seu traje está falhando, mas mesmo assim Peter o amarra a uma placa próxima. Hector fica um pouco atordoado, mas ainda corre até Peter para avisá-lo que o vilão vai explodir. Infelizmente é tarde demais, o vilão explode. Hector retorna ao presente e o Homem-Aranha, cansado de lutar, pergunta o que está acontecendo. Hector tem uma pergunta para ele: como ele teria desativado o traje do Fissão? O Homem-Aranha responde que foi muito fácil, o sistema de refrigeramento do traje estava solto. Eles só tiveram que ajustá-lo um pouco e é isso. Mas logo Peter percebe algo. Hora Extra quer consertar as coisas. Ele não concorda. Ele diz que não se deve alterar o fluxo do tempo. Hector responde que pode. E mais uma vez ele salta no tempo, mas desta vez algo estranho acontece. E a onda de energia o sobrecarrega. Então Hector não está no mundo há 24 horas. É 3 meses atrás. Hector tenta pular no tempo mais uma vez e desta vez ele chega no meio da luta. Na prorrogação, ele avisa o Homem-Aranha que o sistema de refrigeração do traje está quebrado, mas Peter se engana. Peter acha que Hector é outro vilão, e ele continua a luta sem prestar muita atenção nele.
Por isso, não deixa outra escolha para Hector, a não ser atacar o Fissão por trás. O vilão está nocauteado, mas agora Hector está extremamente cansado. É novo nisso. Hector pede perdão. Ele só precisa recuperar sua energia e pede ao Homem-Aranha que o encontre aqui no dia seguinte. 24 horas depois, Peter nem sabe qual era o nome daquele vilão, mas ele ainda decidiu encontrá-lo. Ele aparece e Hora Extra estava esperando. Peter deduz que ele é um viajante do tempo e que talvez tenha sido mordido por um relógio radioativo. Hector diz que já tinha ouvido aquela piada porque os dois já haviam se encontrado. Peter pergunta se ele é um super-herói, mas Hector não podia dizer isso sobre si mesmo antes de tudo isso começar. Ele estava roubando um veículo. Peter pergunta então por que ele viajou no tempo. Ia morrer? Hector conhece o sentimento de culpa. Ele fez uma coisa muito ruim e também comenta que iria ficar com o dinheiro do veículo blindado que estava roubando, até que Peter o lembrasse que roubar é ruim. E Hector sabe disso. O Homem-Aranha também conta um pouco sobre sua vida no passado, e ele cometeu um erro do qual se arrependeu muito, mas esse erro o colocou nesse caminho, e por isso ele tem conseguido ajudar muitas pessoas, mas não consegue viver com seu erro. É por isso que Hector suspeita que a razão pela qual a Pedra do Infinito se juntou a ele é para ajudá-lo. Peter pensa que talvez ele esteja certo, ou talvez esse poder tenha sido dado a ele para que ele perceba que somos a soma de todos os nossos erros e o que nos motiva é a nossa vontade de sermos melhores. O Homem-Aranha sai e se despede de Hector, e naquele momento, Star e Quantum aparecem. Hector já sabia o significado, eles são a razão pela qual ele se sente muito mais forte também. Agora Hector pode ver o tempo e percebe que esses dois foram influenciados por uma corrente de tempo. Eles dizem que conheceram um outro Hector. Star confessa que seu eu do futuro disse que eles tinham que se encontrar e que eles têm um destino a cumprir. Hector pergunta se eles ganhariam mais poder ao se encontrarem. Todos suspeitam que serão onipotentes e parece que é exatamente isso que eles precisam. Em paralelo, Nick Fury acorda e sua parceira pergunta se está tudo bem. Ele responde que sim, mas ele suspeita que ele teve outro pesadelo com seu amigo. Nick Fury tem sonhado com Coulson e toda vez que acontece, ele está numa missão diferente, e em todos eles, Coulson morre no final. Mas, no sonho desta noite, Coulson não morreu. Ele viveu. Nick se pergunta o que isso poderia significar. Ao mesmo tempo, o Falcão pergunta se Coulson sabe o significado de tudo isso. E é dito que provavelmente é o universo lhe dando uma chance de mudar. Uma pedra do infinito o trouxe de volta, e é uma nova pedra. É um sétimo elemento do cosmos. Talvez seja uma aberração, ou talvez sempre devesse ter existido o 7. Coulson responde dizendo que ele estava morto, mas de acordo com Kyle, agora a própria morte, assim como tudo, até o espaço, o poder, até o tempo vai morrer. Ele diz que esse universo vai morrer. Coulson fica surpreso com o cemitério em que está, mas então ele lembra que queria estar perto de casa. O Falcão Noturno pergunta se ele lembra do outro universo. Coulson se lembra de Kyle, mas não sabe do que diabos está falando. O Falcão Noturno pergunta se ele não se lembra daquele outro universo ali. Os verdadeiros heróis lutaram por justiça e Coulson era o presidente. Phil não parece se lembrar de nada disso. A última coisa que ele lembra é que tudo escureceu porque Deadpool o matou. O Falcão pergunta se ele não se lembra do acordo que fez depois. Parece que Coulson não quer falar com Fury. Isso decepciona Kyle um pouco. Parece que seus sonhos não vão se realizar tão facilmente. Talvez o universo esteja testando ele. E se Coulson não quer usar o poder que tem dentro dele, então o Falcão Noturno vai ter que improvisar. E assim ele vai pro ataque. Muito bom, galera. É assim que termina mais um capítulo. Esse é o evento Relógio Infinito e a Saga da Morte. E dessa vez estamos no anual do Homem-Aranha. Agora temos 3 pedras reunidas, então a parte mais ou menos interessante, na minha opinião, é a continuação do que acontece no cemitério com Coulson. O Falcão Noturno quer usar o Coulson para reconstruir o universo anterior, mas por algum motivo ele pensa que vai ser capaz de lutar corpo a corpo contra um usuário da Pedra da Morte, o que impede Coulson de matá-lo em um instante. Como você luta contra a própria morte corpo a corpo? É meio estranho. Me digam aí o que vocês acham nos comentários, não esqueça de curtir o vídeo e até a próxima!